Oiê, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal e o tema de hoje é o seguinte: autorresponsabilidade no tratamento do seu filho que tem condições especiais. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu percebi o seguinte: toda vez que eu vou ao centro de ensino especial, eu, por enquanto, fico na sala junto com a professora acompanhando a aula de Annalise. Mas a partir do próximo ano eu não vou poder mais fazer isso. Eu vou ter que ficar numa sala ou vou ter que ficar esperando no jardim enquanto a Annalise fica sozinha com o professor. Mas passando de um lado para o outro, ouvindo as conversas do corredor, eu escutei uma coisa que me deixou assim bem pensativa, para dizer o mínimo. Eu escutei uma mãe dizendo que já tem, acho que quase um ano que a filha dela faz acompanhamento lá e que até agora a menina não anda. E que ela fica indo lá 3 vezes na semana e que fica perdendo o tempo dela e não tá vendo melhora nenhuma. De verdade, eu queria muito chegar e conversar com essa mãe e fazer assim algumas perguntas para ela. A primeira é a seguinte: o filho é de quem? Tá. A segunda é a seguinte: você conversou com o professor para saber o que você, que é a mãe, pode fazer na sua casa para acelerar o tratamento do seu filho ou da sua filha, né? No caso dela era uma filha. 3. Você pesquisou por conta própria tudo a respeito do diagnóstico da sua filha e quais os tratamentos podem ser feitos e quais recursos você precisa? Porque, assim, muitas vezes, se for uma questão, no caso dela, parecia ser totalmente motor, né? Então, parece que ela tinha feito a bebê, que chegou o bebê, tinha feito uma cirurgia e, assim, não tinha se recuperado totalmente dessa cirurgia. Então, era motor, pelo que eu entendi. Eu não tenho todas as informações. Mas, de qualquer forma, quando você tem um diagnóstico, esse diagnóstico, ele não é uma sentença, não é uma coisa assim que é aquilo ali, pronto, acabou. Não, ele te dá um norte para que você possa pesquisar e existem vários meios de você conseguir as informações para poder levar esse diagnóstico, que no caso dela era uma recuperação que parece assim que simples de uma cirurgia, de uma maneira mais tranquila e sem ser estressante. Porque olha só, quando eu descobri na ecografia morfológica que a Annalise tinha o PTC, que é o pé torto congênito, eu pesquisei tudo que tinha a respeito do pé torto congênito. Então eu pesquisei o que era, em quais condições ele aparecia, e eu pesquisei o tratamento. Quando eu fui até o Sara iniciar o tratamento da minha filha, o enfermeiro, antes de você começar o tratamento, ele senta com você e fica 1h30 te dizendo todas as etapas do tratamento. Antes dele começar, eu falei assim: olha, vai acontecer o seguinte: primeiro ela vai ficar de 4 a 7 semanas com gesso, depois ela vai fazer cirurgia para cortar o tendão, que é curto, vai cortar para que ele fique numa posição que ele alongue e colhe. Depois ele vai ficar mais 3 semanas de gesso. Depois vai ficar com a órtese, que é assim, com o ferrinho no meio. Depois, o último estágio vai ficar com as botinhas mágicas, que são as órteses sem o ferrinho no meio. Aí ele falou assim: nossa, você me poupou muito tempo. Eu falei: sim, eu pesquisei. Aí ele falou: isso é ótimo, tanto para mim como para você. Aí ele foi, anotou lá que eu já tinha conhecimento de como seria o tratamento. Quando eu cheguei para conversar com o ortopedista, ele me perguntou se eu tinha alguma dúvida, eu disse que não. E aí acontece que assim, a Annalise é tão maravilhosa e assim, Deus é bom o tempo todo, que ela pulou várias etapas. Ela foi de 4 semanas com gesso e pulou direto para a última fase, que são essas órteses que ela usa, que são o que a gente chama aqui de botinhas mágicas. Mas eu fui atrás. Ela tem a questão da hipotonia, principalmente na perna esquerda. Eu fui atrás. Eu assisti vários vídeos de como fazer exercícios para fortalecer os músculos. Eu fui atrás de aparelhos assim que pudessem ser usados em casa para poder estimular a questão do músculo. Eu fui atrás de conversar com a fisioterapeuta para ela me ensinar quais exercícios eu posso fazer com segurança em casa para que assim ela não tenha nenhum tipo de lesão.
Eu conversei com as professoras da estimulação precoce e perguntei para elas quais exercícios eu poderia fazer para poder aumentar a sensibilidade das perninhas e dos pezinhos dela. Eu li vários artigos sobre hipotonia, quais as causas e o que pode ser feito, e o período de tratamento, e a questão da alimentação também, fui atrás. Eu estou em constante busca pelo conhecimento, porque eu tenho certeza, eu falo para você assim, olhando no fundo dessa câmera, eu tenho certeza que se eu não tivesse pesquisado sobre a questão dos exercícios, sobre a questão da hidroterapia, sobre a questão da alimentação, sobre a questão do estímulo, sobre a questão de tudo, a Analice não teria esse desenvolvimento e essa evolução incrível que ela está tendo. Não teria. Ela estaria hoje muito mais atrasada do que ela está, porque hoje há um atraso, né? Ela não consegue engatinhar ainda. E com 10 meses já era para estar engatinhando, já era inclusive para ter a sustentação das perninhas e estar andando, dando passos laterais. Ela ainda não consegue. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse pesquisado tudo sobre estimulação, sobre ficar de barriga para baixo, que é o tummy time que a gente fala, exercícios para ela poder rolar, para ela poder sentar, ela não teria esse desenvolvimento. Então, quem é que sai ganhando com tudo isso? Com todo esse meu conhecimento, com todo esse meu esforço para que ela tenha uma evolução maior? Ela, em primeiro lugar, e eu, porque estou acompanhando. Não é uma coisa assim, eu levo para estimulação precoce e fica lá só brincando. É necessário que ela faça aquele tipo de brincadeira que, para mim, que sou leiga, que não estudei a questão lá de como estimular, que não fiz vários cursos, eu chegar e falar assim, ela só fica brincando. Mas você sabe o que está por trás de cada brincadeira? Nem o professor vai deixar a menina solta, no caso, sem fazer nada. Não, tem todo um processo. Por que eles ficam em frente ao espelho? Por que usa-se aquele rolinho? Por que, no caso de Analice, né? Por que usa-se uma espécie de almofada em U? Por quê? Você sabe? Se você não sabe, deveria perguntar aí pro professor, em vez de ficar dizendo que não adianta nada, né? Bom, é isso. Educar dá muito trabalho. Muito trabalho. E o que está acontecendo de uma maneira geral? A sociedade está simplesmente empurrando nas costas do professor toda a responsabilidade de educar o próprio filho. Deixa eu te contar. Quando você põe o seu filho na escola, o professor precisa ensiná-lo as matérias necessárias para que ele entre na faculdade ou para que ele engaje em um curso profissionalizante. Ele não tem que ensinar o seu filho a ter bom caráter, a ser honesto, a ser ético, a ser digno e tal. Isso é na escola. Agora, no centro de ensino especial, precisa ter um esforço da sua parte. Precisa ter uma contribuição, é um trabalho em conjunto, porque quem vai ganhar com isso é o seu filho. E assim, seu filho ganhando, você também ganha, porque você é mãe, né? Você quer que ele fique bem, você quer que ele evolua. É isso. Me fez refletir, sabe? Me fez refletir esse posicionamento da mãe, porque a outra mãe também estava concordando, dizendo que ela estava perdendo o tempo dela, levando o filho dela para lá. Ai, enfim. É isso. Eu te espero no próximo vídeo. Você já passou por uma situação dessa? Concorda, discorda? Manda aí. Obrigada. Beijo, tchau.